Olá, pessoal, tudo bem? O tema de hoje é então urbanização. Vamos trabalhar com alguns conceitos referentes ao processo de urbanização, certo? Primeira situação, gente, a urbanização é um processo que se refere ao quê? Quando a gente passa a ter a população urbana crescendo num ritmo maior que a população rural, certo? E aí a gente também tem a expansão da área urbanizada das cidades, mas isso não necessariamente é urbanização. A urbanização está relacionada a essa questão do ritmo de crescimento da população urbana sendo mais acelerado que o ritmo de crescimento da população rural. Tranquilo até aí? Beleza. Então, como é que a gente começa a pensar na questão da urbanização? Tu pensa em fatores que atraem população e fatores que repelem, que expulsam população. Por que isso? Porque nesse processo de urbanização nós tivemos esses dois movimentos acontecendo por partes. Industrialização das sociedades. Lembra lá a Revolução Industrial 1750? Começa ali o processo de industrialização. Começa ali em Inglaterra, né? E a gente começa na Europa a ampliação desse processo de industrialização. O que acontece? A industrialização, ela atrai pessoas para a cidade, pessoas do quê? Que buscam emprego. Então a gente teve um fator aí de atração, certo? E aí o que acontece? A gente, ao longo do processo, nós tivemos a ampliação da divisão entre cidade e campo. Sim, porque as atividades econômicas, o trabalho, ele começou a se diferenciar ainda mais, sendo o campo o produtor de matéria-prima e a cidade com a indústria modificando essas matérias-primas e produzindo os produtos necessários para a sociedade, certo? Aí a gente tem a questão do quê? Do êxodo rural. Como teremos o êxodo rural? Com a concentração de terras nas mãos de poucos, com o advento da Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? Foi todo um pacote tecnológico que modificou a forma de produção no campo. Tivemos com a Revolução Verde novos insumos agrícolas, né? A questão dos agrotóxicos, dos defensivos agrícolas, né? Que alguns chamam assim, enfim, e de todos os fertilizantes químicos e tudo mais. E ao mesmo tempo tivemos a mecanização de muitas áreas. Então isso fez com que sobrasse um excedente de mão de obra, que fosse um desemprego diferenciado, não era só um desemprego de uma crise econômica, mas sim um desemprego já estrutural. Então, essa população do campo sendo expulsa, isso faz com que se tenha esses dois fatores trabalhando em conjunto. A atração da mão de obra que a indústria provoca, né, busca pelo emprego, e a expulsão da população do campo em função da modernização e mecanização do campo, certo? E aí, nisso tudo vai se organizar uma estrutura de hierarquia urbana. E aí a gente começa por entender o conceito de cidade, né? Segundo a ONU, para ser considerada uma cidade, se considera todo aglomerado com mais de 20 mil habitantes. Então, o critério da ONU é um critério numérico para considerar uma determinada aglomeração enquanto cidade. No Brasil, o critério que o IBGE nos traz, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz o censo demográfico e que, infelizmente, está sendo bastante sucateado pelo atual governo. Bom, enfim, não vamos entrar nesse momento agora nas coisas tristes, né? O IBGE, então, belíssimo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele nos define como cidade aqui no Brasil todo aglomerado que seja sede de município. O que quer dizer isso? Dentro de um município nós temos as áreas urbanas e as áreas rurais, certo? Então, para ser considerado cidade, tu tem ali a sede do município. O que tem nessa sede do município? Bom, tem uma área urbanizada, tem uma Câmara de Vereadores, tem algumas instituições, tem a prefeitura, enfim, tem essa organização política. Então,
qualquer tamanho de população, desde que tenha esse aglomerado que corresponde à sede administrativa do município, é considerado cidade, certo? Lembrando que o município é o todo, a parte da cidade, da sede, enfim, e a parte rural também, certo? Continuando, aí nós temos as cidades consideradas espontâneas, que elas foram surgindo a partir de algum interesse ou da chegada de colonizadores, como aqui no Brasil, né? Que ela vai se organizando sem muito planejamento. Então a gente tem o que? As cidades mais antigas no Brasil, elas se organizam, principalmente as que são portuárias, se organizam ao redor do porto, as suas principais atividades econômicas e a sua população, certo? E aí a gente tem também no Brasil as cidades planejadas. Temos que a gente lembra sempre a questão de Brasília, né, que foi construída para ser a sede do poder do Brasil, mas temos outras cidades também que foram planejadas, Teresina, Palmas, Aracaju. Então a gente tem outras cidades planejadas, aqui só apenas alguns exemplos, tranquilo? Uma outra coisa interessante de se falar sobre a urbanização é que ela vai ocorrer de forma diferenciada nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, ela ocorreu e ocorre até hoje, né? Esse processo ele é contínuo, de forma lenta e gradativa. Por quê? Porque a gente teve toda a questão de uma construção, de organização, de indústrias atraindo mão de obra sim, mas sem um abandono, digamos assim, do campo, né? Então a gente teve esse equilíbrio, essa construção gradual, tranquilo? Já nos países subdesenvolvidos, a gente observa o quê? Que a urbanização ela ocorre de uma forma acelerada. Pensando no exemplo Brasil, né? Por muitos e muitos anos, quando a questão da urbanização já estava bem consolidada na Europa, a gente aqui ainda estava começando a desenvolver uma indústria nacional. A gente pega aqui, o Brasil até 1960 era um país basicamente agrário. Nesse período aqui da década de 60 é que a gente tem a transição, né, da maioria da população rural para a maioria da população urbana. E aí o que começa a acontecer? Como eu falei antes, década de 50 e de 60, começa a se consolidar a indústria no Brasil. Década de 70, a partir da década de 70, a gente está passando aqui no Brasil pela questão da Revolução Verde. Então a gente está modificando as condições de trabalho no campo, aumentando, como falei antes, a concentração de terra na mão de poucos, expulsando o trabalhador do campo, pois o seu trabalho, que antes era feito ali com ferramentas mais simples, foi substituído por máquinas, por tratores, enfim, certo? Então a gente começa a ter esse êxodo rural cada vez maior. E para onde vai essa população do campo? Vai para as periferias da cidade, gerando bolsões de pobreza e miséria, a questão da favelização, enfim, mas problemas da urbanização a gente vai ver na sequência, certo? Ainda em relação aos países subdesenvolvidos, então a gente vai ter uma urbanização rápida, uma urbanização acelerada, e ela vai provocar uma série de problemas estruturais nas cidades. Então nas cidades vai faltar saneamento básico, né? Abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, a questão dos resíduos sólidos também, né? A questão do lixo, né? Sem um planejamento, uma organização, construção de aterro sanitário, nada disso, tudo muito rápido, falta de postos de saúde, de escolas, a questão do transporte coletivo caótico, do trânsito completamente desorganizado, além da poluição toda e da violência urbana, certo? E a questão do desemprego também, que não deixa de ser
um problema das cidades, certo? Então, isso a gente pensa em nível de quê? De estrutura das cidades dos países subdesenvolvidos. Você observa isso em várias cidades de países subdesenvolvidos ao redor do mundo, tranquilo? Aí, para se ter uma ideia, assim, da distribuição da população urbana nos continentes. Então, na América, 76% da população vive em áreas urbanas. Na Europa, 75%. Na Oceania, 70%. Na África, 38%. E na Ásia, 37%. Então, tanto a África quanto a Ásia são continentes que ainda têm muita população rural, que a sua maior parte da população vive no campo, sobrevive das atividades do campo, certo? Foram processos diferenciados em relação à questão da produção e das formas de se produzir, certo? A gente teve na América e na Europa uma outra forma de organização. Tranquilo até aí, pessoal? Então, pensando nessas diferenciações de urbanização nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, os problemas dessas áreas urbanas vão ser diferentes, a forma de se organizar e de pensar a gestão das cidades também vai ser diferente. Então é necessário que cada vez mais a gente pense que a administração municipal ela é ela é muito importante, porque muitas coisas são resolvidas no âmbito da cidade. A cidade tem a prefeitura ali, prefeito, Câmara de Vereadores, tem um papel fundamental no desenvolvimento dos municípios, na organização da área urbana, na organização da área rural e no atendimento da população, certo? Fica a dica, gente. Estudem bastante esse conteúdo. Se gostou do vídeo, dá o joinha, compartilha o vídeo com aquele coleguinha que vai fazer o Enem, certo? Vou dar licença para vocês tirarem o print da tela e organizem direitinho os dados no caderno. Qualquer dúvida, preocupação, inquietação geográfica, me manda um e-mail ou manda um direct lá no @geografialinda, certo, pessoal? Várias dicas para Enem bombando por lá. Faz o print da tela. Fez o print, pronto. Então tá, galera. Beijo, tchau!